Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos tratar da coleta de cookies face às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Cookies são pequenos arquivos instalados no dispositivo do usuário por meio do navegador que ele utiliza. Eles servem basicamente para o funcionamento do site e para a coleta de informações do usuário. Há os cookies analíticos, que são usados para análises estatísticas. Estes cookies não fazem a coleta de informação de caráter pessoal, mas a grande maioria sim. E eles servem a vários propósitos. Há os cookies essencialmente necessários, que são os cookies que dão suporte ao funcionamento do site, como por exemplo, os cookies de segurança, os cookies que garantem a segurança e a integridade do site e a segurança do usuário. Estes cookies estritamente necessários, eles não se sujeitam ao consentimento do usuário, do titular dos dados, para que sejam instalados no dispositivo. Mas há os cookies que não são essenciais, que não são indispensáveis para o funcionamento do site. São cookies que servem para suportar recursos do site ou serviços que o site oferece. Por exemplo, os cookies para anúncios publicitários. Eles identificam quando um usuário retorna à página para efeito de colocação de banners publicitários ou mesmo de personalização do site. Podem ser coletadas informações como as páginas visitadas pelo usuário, pelo internauta, o seu percurso de navegação na internet, os critérios, os termos digitados nos motores de busca, os critérios utilizados para efeito de pesquisa, os clickstreams, que são as sequências de cliques. Essas informações, elas permitem o mapeamento do comportamento de navegação do usuário. E esse comportamento de navegação, ele acaba por revelar as opções pessoais do usuário. Esses cookies não essenciais, não indispensáveis para o funcionamento do site, eles se sujeitam sim ao consentimento do usuário titular dos dados, mas não é diretamente por causa da LGPD. Até que indiretamente sim, mas o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, ela dispõe no seu artigo 7º, inciso 9º, que é direito do usuário da internet que seja obtido o seu consentimento expresso para coleta, uso, armazenamento, tratamento de dados pessoais. Então, estes cookies não indispensáveis para o funcionamento do site, eles se sujeitam ao consentimento, porque eles realizam coleta de informação de caráter pessoal. Mas atenção, dado pessoal não é só a informação em que o titular está identificado, mas também aquela informação que é passível de identificar o titular. O conceito da lei para dado pessoal é a informação que se refere a uma pessoa identificada ou identificável. Então, se aquela informação que vai ser coletada pelo cookie, se ela, mediante a utilização de algum recurso ou mesmo de associação com outra informação, se ela é passível de conduzir a identificação da pessoa a quem ela se refere, ela é um dado pessoal. E a instalação desse cookie no dispositivo do usuário depende do seu consentimento. Agora, o consentimento do usuário também se sujeita a alguns requisitos legais para que ele seja válido. Dentre eles é a exigência de que ele seja um consentimento informado, esclarecido. Ou seja, o usuário tem que ser adequadamente informado sobre os tipos de dados que são coletados, a finalidade, o modo como eles são tratados, se há compartilhamento com terceiros, parceiros de negócio e quem são esses terceiros parceiros, o tempo pelo qual os dados ficarão armazenados. Então, não vale mais aquela clássica menção genérica de que coletamos dados para melhorar a sua experiência. O titular tem que ser adequadamente informado. Uma ferramenta que é uma boa prática na política de cookies é o chamado cardápio de cookies, em que o próprio titular dos dados ele seleciona, ele escolhe os cookies ou grupo de cookies
com os quais ele vai consentir, para os quais ele vai dar o seu consentimento. O cardápio de cookies tem que ser redigido em linguagem clara, simples, inteligível para o usuário comum, o usuário leigo. Senão ele não cumpre o propósito legal, senão ele não se apresenta em conformidade com a lei. Por quê? Porque o titular do dado, ele precisa efetivamente compreender para tomar uma decisão consciente e livre. Um ponto importante a ser observado é o modo como o consentimento é coletado. O cardápio de cookies não pode ser oferecido com as caixinhas de opções, as checkbox já habilitadas. É o próprio titular dos dados que tem que habilitar os cookies, ou grupo de cookies com os quais ele vai consentir. Exige-se uma ação positiva dele. E por que isso? Porque a lei coloca como requisito do consentimento válido que ele seja expresso. Então, o silêncio não tem efeito de consentimento. A inação do titular em deixar de habilitar as checkboxes que já chegam para ele marcadas, habilitadas, ligadas, não representa um consentimento válido para a instalação de cookies. Então, a utilização de cookies com base num consentimento coletado nessas circunstâncias apresenta-se em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e é passível de sanção. É importante informar também ao titular do dado, ao usuário, quais são as consequências negativas caso ele se negue a dar o seu consentimento. Mas essa informação ela não pode soar para o usuário como uma ameaça. Há sites que colocam umas frases mais ou menos assim: se você não der o seu consentimento, algumas funcionalidades não serão habilitadas e o site não vai funcionar corretamente, ou o site pode não funcionar corretamente. Isso soa como uma pressão sobre o usuário para que ele dê o seu consentimento. Então, o consentimento coletado dessa forma também não é válido porque ele não pode ser qualificado como livre. O adequado é informar ao titular quais as funcionalidades não vão ser habilitadas sem aqueles cookies e quais as vantagens ele vai deixar de usufruir porque vai navegar sem aquelas funcionalidades. Um outro aspecto também é que a informação meramente de que o site pode não funcionar corretamente, ela é extremamente genérica. Então, ela não cumpre a exigência legal de especificidade da finalidade do tratamento de dados. A lei exige que o titular seja informado previamente das finalidades do tratamento, e essas finalidades têm que ser específicas. Por fim, vale lembrar que toda a atividade de tratamento de dados deve ser transparente para com o titular daquelas informações tratadas. Então, se essa informação foi útil, se você gostou, deixe aqui a sua curtida, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Me ajude a fazer essa informação chegar ao máximo de pessoas. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!